no ar mais um episódio do nosso podcast e a minha convidada de hoje empreende na área da confeitaria. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada. Bem-vinda, Eu sou a Camila. Camila Campos, tenho 31 anos, sou mãe de 3 e empreendo diretamente da cozinha da minha casa. Bom, Camila, vamos lá. Antes de você contar como você está hoje empreendendo a sua vida, Camila de hoje, né? Camila atual, eu queria que você contasse um pouquinho da Camila de antes, de como você iniciou, de onde você veio, de que cidade você é. Pode ficar à vontade. Eu sou aqui de São Paulo mesmo, da capital. Na verdade, a confeitaria demorou um pouco para entrar na minha vida. Eu até brinco que eu queria ter descoberto essa paixão antes, né? Mas quando eu era mais nova, eu, na verdade, fiz faculdade de jornalismo. Você fez jornalismo? Eu não cheguei a me formar. Eu parei no sexto semestre, que eu engravidei do meu filho mais velho e resolvi parar a faculdade. Nossa, Camila, eu também tranquei a minha faculdade quando eu engravidei do meu primeiro filho, acredita? Acredito. Então, eu trabalhava nessa época numa academia feminina. E aí eu tranquei a faculdade e também, depois da licença maternidade, resolvi pausar o meu trabalho para ficar um pouco com ele em casa, mas eu não conseguia sossegar. Então, eu não conseguia ficar parada. E comecei a comprar roupa no Brás para revender pela internet. Depois disso, depois de um tempo fazendo isso, eu decidi voltar a trabalhar no mercado. Por um tempo, eu trabalhei com a minha mãe, que ela é corretora de plano de saúde. Então, fui auxiliando ela enquanto eu fazia entrevistas, né? Para voltar a trabalhar como recepcionista. Uhum. Foi quando eu entrei na farmacêutica. Depois de um tempo, eu engravidei do meu filho do meio, o Nicolas. E nessa época, eu tentei voltar a estudar. Entrei na área de publicidade. Sim. Tranquei a faculdade depois de novo. Mas é porque, na verdade, eu tranquei não só por fato da gravidez. Uhum. Foi porque eu realmente não era aquilo, não tinha encontrado o que eu gostava de Entendi. fazer. Então, tranquei a faculdade. Quando ele nasceu, foi a semana que começou a pandemia. Então, continuei a faculdade um pouquinho depois, online, por causa da pandemia. Uhum. Não estava funcionando para mim, aí eu resolvi trancar. Foi então que eu comecei a empreender na área dos doces, porque nessa época morava eu, meu marido, meus 2 filhos, minha mãe e a minha irmã, todo mundo confinado em casa por causa da Covid. Pandemia, sim. Então, tinha uma confeiteira na região que ela fazia copos da felicidade. Uhum. E a gente começou a comprar esses copos da felicidade no fim de semana como sobremesa. Sim. Só que ficou um pouco inviável, porque éramos em 4, 5, 6 pessoas. E ficava um pouco pesado Sim. comprar todo fim de semana, né? Então, eu falei, a minha mãe olhou pra mim e falou, vamos tentar fazer. Eu falei, vamos tentar fazer. E você já gostava de cozinhar? Nunca gostei muito de cozinhar, Sim. mas eu gostava de fazer doces, sobremesas, assim, Minha pra mão pra doce é casa. uma negação. Eu gostava, mas era aquilo básico. Eu não conhecia Sim. técnicas, ingredientes de qualidade. Então, tanto que a primeira vez que a gente foi fazer o copo da felicidade, eu comprei chantilly de saquinho, desandou, não funcionou, os ingredientes não deram certo, não ficou assim gostoso. Uhum. Então, eu comecei a estudar. Mas eu gostei de fazer, vou Sim. estudar, vou aprender como que faz. Comecei a fazer cursos online, comecei a me aprimorar, testando receita, testando, e começou a ficar muito gostoso. E aí, nesse ano foi 2020, que foi o ano que meu filho nasceu. Eu comecei, foi em março. Ele nasceu, foi lá para junho, comecei a fazer uns testes. Em novembro, eu comecei oficialmente a vender para fora, na época do Natal, mas nada de copo da felicidade, nada desses doces. Eu comecei com chocotones, totalmente fora do que eu queria no começo. Uhum. Chocotones gourmet recheados. Então, eu comecei assim. Fiz um curso justamente com a confeiteira que eu comprava os doces. E até hoje a gente tem uma amizade, a gente conversa pelo Instagram, que ela é da minha região. E ela me auxilia muito e ela me ajuda muito com tudo, né? E eu fiz o curso com ela e comecei a fazer os chocotones recheados. Foi a primeira vez que eu fiz, comecei a vender. E você começou a divulgar de boca a boca. Fiz o Instagram. Assim que, na verdade, que eu comecei a pensar em trabalhar com os doces, eu já tinha criado um Instagram. Porque, assim, dias pensando em nomes, fazer lista, nada dava certo. Acabou ficando Mila Doces, que é o meu apelido.
É, e eu tenho muito carinho pela Mila Doces, assim, porque veio numa época que foi complicado para todo mundo, a Sim. época da Covid, e foi a minha válvula de escape, né? E aí eu descobri que eu gostava muito de fazer isso, é a minha terapia. E comecei a fazer os doces gourmet de festa, para aniversário, para festa em empresa, para tudo. Hoje em dia eu já faço mais coisas, né? Mas foi assim que eu comecei, com os chocotones e com os doces para festas e eventos. E eu acho que é muito importante a gente trabalhar com o que a gente gosta, né? É muito importante. Porque, enfim, pelo menos eu, você tem motivação para acordar. Igual você falou, eu comecei jornalismo, tranquei, comecei É, publicidade, não me identificava. Às vezes a gente quer ir por um caminho que a gente, mesmo não se exato. identificando, a gente insiste. E talvez depois de formada você fosse falar, nossa, poxa vida, perdi um tempo da minha vida que eu poderia ter. É, exatamente. Eu, as pessoas me perguntam, você não se arrepende de ter pausado? Você não quer Uhum, voltar a estudar jornalismo? Eu tenho muito carinho pelo jornalismo, eu gostava bastante do curso, mas realmente não era aquilo que eu gostava de fazer. Se eu pegar a parte que eu estudava, os trabalhos que eu fazia na época de jornalismo, e o meu sentimento quando eu estou na cozinha fazendo os doces é totalmente diferente. Eu tenho realmente muita paixão por isso. sim. Então E é como foi diferente. para você empreender? Você falou que no começo você morava com a sua sogra, Com a minha com a sua mãe, mãe, desculpa. isso, E aí, então era seu marido, sua mãe, tava a pandemia, isso, era uma coisa, acho que todo mundo se ajudava, né, com as é. crianças. Para você, depois, quando você se viu empreendendo, que aí passou essa fase da pandemia, você teve outra filha, sua mais nova. Tive. Como foi para você essa fase de tava empreendendo com 3 crianças pequenas, que eles são pequenos ainda? São. Bom, a Sofia, que é a minha mais nova, eu engravidei dela, eu já estava trabalhando bem com a confeitaria, Uhum. a minha empresa já estava indo mais além. A minha mãe já não morava mais comigo, inclusive, na verdade, ela foi morar na praia. Ela Legal. já morava na praia antes, ela veio passar um tempo com a gente. E ela voltou pra praia, então eu perdi essa rede de apoio, que era minha mãe, que ela que cuidava dos meninos pra mim, quando eu trabalhava fora. Mas eu tenho ainda a minha sogra, que mora do lado, então quando eu preciso, ela também trabalha fora. Então não é sempre que eu posso contar com essa rede de apoio, mas ela sempre que possível Sim. ajuda. Então foi bem difícil conciliar essa nova fase. Eu engravidei da Sofia, ela nasceu em abril, época de Páscoa. Nesse ano que ela nasceu, eu não fiz a Páscoa em 2022, mas eu fiz o Natal já, grávida, com barrigão. Uhum. Então foi bem desafiador, Sim. porque pés Sim. inchados, né? Essas coisas da gravidez. E a Sofia, no começo era tranquilo de trabalhar com ela em casa. Na verdade, era bem mais tranquilo do que hoje, Sim. porque ela era bebezinha, ela Uhum. ficava no berço, ficava no carrinho, ela dormia, ela tinha os horários dela, então eu já sabia, encaixava tudo que eu tinha para fazer dentro dos horários dela, né? E agora, hoje em dia, já não é assim, ela é bem espoleta. Sim. Ela é bem, bem, bem espoleta, bem mais do que os irmãos, aliás. Essa fase, né? Eu tenho Essa uma. fase é Sei como é um furacãozinho. É um furacãozinho mesmo. Eu brinco que, assim, que se eu piscar, eu for ver, ela tá lá no teto. A Sofia é assim. E os meus 2 meninos, eles já vão pra escola e ela ainda não. Sim. Ela fica comigo integral, o dia inteiro. Para você, como é poder ter. São 2 experiências, né? Você já teve uma experiência trabalhando em mercado mais tradicional e hoje empreendendo. Que você se arrepende de alguma coisa, olhando para trás, você fala, nossa, não, vim pelo caminho certo. Como é a sua visão? Eu não me arrependo. Na verdade, o único arrependimento, se eu posso chamar de arrependimento, é não ter pensado em empreender antes. Porque eu acho que é uma coisa que te dá muita liberdade. É desafiador? É muito desafiador. Dá dor de cabeça? Dá muita dor de Mas cabeça. tudo vai ser, né? Tudo. Se você trabalhar para outra pessoa, vai te dar dor de cabeça Sim, também. Então, assim, são desafios que você tem que escolher. sim. Qual desafio que você vai optar. Então, eu me arrependo, assim, por conta disso. E eu acho que a gente poder ter liberdade, a gente que é mãe, sabe como é, de É, ir em uma reunião escolar e acompanhar, sim, acho que isso não tem preço, sim. né? Não, não tem. Aliás, foi o principal motivo, né? De eu querer fazer alguma coisa que me desse liberdade, tempo, né? Sim. Pra ficar mais com eles.
Eu sou muito feliz, eu brinco porque eu sou muito feliz de ter vivido todas as fases com eles. Eu vi todos os primeiros passos, eu vi todas as primeiras falas, as coisas assim que a gente quer vivenciar com os filhos, né? Uhum. Então, graças a Deus, eu não perdi nada deles. Então, a gente tem muita convivência Sim. o dia inteiro. Na verdade, a minha rotina é essa. Eu trabalho de manhã, acordo, arrumo eles pra escola. Meu marido leva eles pra escola. Se tem alguma encomenda do dia, entro em produção. Quando dá 11 horas, eu pauso minha produção. Aí eu tenho que fazer almoço, eles Uhum. chegam para almoçar, tenho que organizar tudo. Aí depois do almoço eu retorno para produção. Então, Você consegue conciliar tudo. tenho que conseguir Sim, conciliar tudo. sim. Não, e mulher, geralmente, a gente tem essa habilidade maior, Tem, né? tem. Aquelas. Mulher. É. Eu A brinco gente que consegue. mulher tem um modo polvo, né? A gente Sim, liga o modo polvo e tem 500 mil bracinhos ali para exato. fazer de tudo. Exatamente. E hoje, Camila, como está sendo a divulgação do seu trabalho? Eu sei que você tem sua rede social. Uhum, Os seus clientes, você é mais ativa no Instagram ou é mais ativa de indicação? Porque hoje você está fazendo doces gourmets para uhum, festas, né? sim, A sua escala é maior. é. A princípio era boca a boca, Uhum. eram as pessoas que eu mais tinha aproximação, amigos, vizinhos, pessoas da região, família. Eh, o boca a boca foi se estendendo, o Instagram também foi crescendo, né, porque o pessoal começa a divulgar, o pessoal começa a seguir. Hoje em dia, os meus clientes são 80% do Instagram, chega muito cliente pelo Instagram. E os outros 20% são boca a boca, Sim. pessoas que eu conheço. E como que você começou no Instagram? Você falou que montou desde o início Montei. e você fez algum tipo de curso para aprender a postar da melhor forma? Tá Não, sendo tudo. foi tudo do zero. É que Sim. eu fiz publicidade. E eu Uhum. sempre tive muita facilidade com rede social. Sim. Porque eu tenho um hobby. Eu sou fã de uma banda e eu faço parte de um portal de fãs dessa Uhum. banda. Então eu sempre tive esse hobby de mexer com a internet, mexer com o Instagram, mexer com o site. Uhum. Então eu já tinha essa facilidade. Eu criei meu logo. Assim, na época era um logo bem meia boca, pra falar a verdade, que eu fiz pelo Canva. Então eu mesma fui criando tudo. Claro, eu pesquiso, olho no Sim. YouTube aí o tutorial, às vezes vejo vídeo no Instagram, de como montar o seu perfil, tem algumas dicas que você tem que colocar na sua bio, Sim. que é legal de colocar pra Uhum. chamar, atrair e Mas tudo você mostra mais. ali eu entrei no seu Instagram, você mostra ali a realidade. A Você, realidade. enfim, não é. Por que que eu tô te perguntando isso? Às vezes tem muita gente que acha que tem que ter a melhor câmera, o melhor Não, cenário, o melhor para conseguir ter o cliente. Você tá me falando não, que de jeito nenhum. 80% dos seus clientes, que é um percentual muito alto, vem da Sim, rede social, né? sim, sim. Não, não precisa, gente. Você trabalha com. Você trabalha. Eu comecei com o que eu tenho. Meu celular na época era um iPhone 8 Plus. A câmera não era. É boa do iPhone, Uhum. sempre foi, mas não era da melhor câmera. Sim. Para fazer cenário de foto, eu uso até hoje. Eu não tenho um cenário de foto específico, bonitinho. Eu uso. A minha sogra fez uma reforma na casa dela um tempo atrás. Eu uso duas placas de piso que ela Uhum. colocou na casa dela, eu uso aquilo de cenário. Aí você utiliza o que você tem na sua casa. Eu comecei com os utensílios que eu tinha na minha casa. Então, aos poucos que eu fui comprando, investindo na Sim. minha batedeira, nos meus bowls, né, nos meus Uhum. potes, nas minhas coisas, Sim. entendeu? Mas até hoje eu uso forno, é o mesmo forno, é o forno convencional. Geladeira não, geladeira eu já tive a separada, né? Com o Sim. tempo você tem que fazer essas Uhum. coisas, mas comecei utilizando sim a minha geladeira. Quem quer dar um Tinha, jeito, né? tem que dar um jeito. Tinha a parte separada da Mila Doces. Eu tenho até hoje, inclusive, na minha geladeira, tem uma parte separada que até hoje tá com adesivo escrito lá, Mila Doces, não mexer. Por favor, não mexer. Porque eu colocava separado, claro, Sim, dos sim. alimentos, né? Mas foi assim que eu comecei. E essa é a realidade de muitas pessoas. Tem que começar. Não vou começar porque eu não tenho forno, não tenho geladeira, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho celular pra tirar foto. Não. Aí começa com o que você tem. Exato. Abre o pé, põe o pé que o mar abre, né? Exato. As coisas vão fluindo. E Camila, hoje você vive 100% do empreendedorismo. Sim. Não é a nossa fonte principal Sim, ainda, mas mas é a sua. é Sim. uma coisa, é a minha.
É aquilo que eu falo, eu fiz porque eu queria ter o meu dinheiro, Uhum, a minha... Ai, quero comprar uma coisa, eu não gosto de ficar pedindo, sim. né? Então, não é nem pelo dinheiro só. Na verdade, eu faço porque eu realmente gosto. Eu gosto de fazer alguma coisa que eu me sinto bem fazendo. E pra mim não tem nada mais gratificante do que receber o feedback depois. Nossa, tava uma delícia, todo mundo amou. Que eu Uhum. falo que assim, o propósito da Mila Doces é adoçar momentos especiais, fazer parte de momentos especiais, sabe? Então, essa é a principal motivação, não é o dinheiro, Sim, o dinheiro é é consequência. a consequência. Sim. E Camila, você tem alguma meta? Tem, nossa, eu quero chegar em tal lugar. Tenho, claro. Não tinha até pouco tempo vontade de ter um espaço. Uhum, Hoje eu tenho. Hoje eu tenho muita vontade. Antigamente a minha vontade era só ter um espaço, por exemplo, eu construí um espaço, um ateliê no meu quintal, uhum. separado, para não trabalhar mais de dentro de casa. Hoje já não, hoje eu já tenho um sonho muito grande de ter pelo menos uma lojinha pequenininha lá, que o pessoal possa ir retirar os doces, possa ir conhecer, eu possa ter o contato com o cliente pessoalmente, não só pela internet. Então, esse é o meu maior objetivo no Nossa, momento. legal. Não, eu tenho É, certeza que muito em breve terá. amém. E Camila, olhando toda a sua trajetória, tudo que você viveu, as suas experiências profissionais e onde você está hoje, tem algum aprendizado que você teve, alguma coisa que você faria diferente? Olha, a Camila de hoje, olhando para o passado, não. Mas eu já tive muitos questionamentos com relação à faculdade, né? Porque você cresce no mundo hoje em dia pensando. Todo mundo fala, ah, você precisa ter uma Hum. graduação para ser alguém. Na verdade, quando eu era mais nova, eu tinha uma colega de trabalho que ela tinha um filho pequeno e ela falou, ela também fazia jornalismo. E ela falou assim: eu me formei porque um dia eu fui na escola da minha filha e ela tinha que colocar qual era a profissão da mãe dela. E eu não tinha uma profissão. E eu falei, vou fazer vou estudar porque a minha filha merece ter uma mãe que tem uma profissão. Aquilo ficou na minha cabeça de uma forma que eu achava que aquilo realmente tinha que ser daquele jeito. Sim, que para ter uma profissão tinha que ter uma graduação e fazer. Exato. É, Para eu você acho que ser isso, alguém. isso, infelizmente, ainda é até um pouco cultural, né? Por É, exemplo, de pessoas mais antigas, vou dar um exemplo, enfim, meus avós, meus pais, eles achavam que eu tinha que seguir um caminho, eu acho que muita gente passa por isso, que tem que fazer uma faculdade, tem que fazer, enfim, um concurso público ou tem que trabalhar para ter uma garantia. isso é estabilidade, Sim. né? Então, assim, até um tempo, quando eu comecei a empreender, a fazer os doces, eu me perguntava se realmente aquilo estava certo. Sim. Você ouve muita gente na confeitaria, na verdade, isso é uma questão geral entre todos os confeiteiros e confeiteiras. Todo mundo que é confeiteira que está me assistindo vai se identificar com isso. Que é ouvir, nossa, mas você só faz doce? Você só faz bolo? Você não pensa em fazer outra coisa? Porque muitas pessoas que entram na confeitaria, eu acredito que em torno de 90% começou fazendo para ganhar um dinheiro extra. A maioria Uhum. na faculdade, Uhum. inclusive. Para ajudar a pagar a faculdade. Sim. Então, ninguém olha isso como uma coisa séria, Uhum. né? Ah, mas é... Ou então, ah, é minha parente. Faz um doce para mim, faz um bolo para mim. E as pessoas não costumam levar tão a sério quanto, Sim. ah, eu faço medicina, eu faço... Enfim, E é uma profissão assim como qualquer outra. sim, dá tanto trabalho Oh, quanto. eu posso te imaginar. Eu não Sim. sei fazer um brigadeiro, acredito, cara. É uma vergonha, juro, é uma vergonha. Eu vou ter Eu, que te ensinar eu não sei fazer um então, porque brigadeiro. é fácil, não é É, de uma coisa difícil. eu já tentei. Eu já estraguei 2 panelas, acredita? Acredito. Grudou. E joguei a panela fora. Mas enfim, Camila, no início a gente estava conversando antes, né? Uhum. Que a gente tem um público de pessoas que têm vontade de empreender, que estão trabalhando ou que não estão, mas que às vezes têm um receio de... O medo, né? Acho que o medo, ele é comum em todo mundo. É. Acredito que foi em você também. É até É até hoje. hoje, exato. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo, que às vezes têm receio de empreender e de não dar certo. Claro. Você que quer empreender, que tem vontade de sair do seu trabalho, por, enfim, N motivos, você é mãe, você quer passar mais tempo com seus filhos, ou você só quer realmente ter o seu negócio, né, a sua independência, começa, não importa.
se você não tem muito tempo, se planeja para o pouco tempo que você tem para você fazer o que você quer fazer, testes que você tem que fazer. Invista no seu sonho, porque vale a pena, vale muito a pena. E começa do jeito que você puder, né? Na minha realidade, comecei com os utensílios que eu tinha em casa, até hoje ainda utilizo a cozinha da minha casa. Então, começa do jeito que você puder. Então, se você é mãe também, você pensa, poxa, eu não tenho tempo, preciso cuidar dos meus filhos. Se você é dona de casa, se dedica a isso, tira um tempo para o seu sonho, vale a pena. Eu sei que quando nós somos mães, a gente deixa de pensar um pouco na gente, a gente começa a ter outras prioridades, que são os nossos filhos. Mas tente se colocar um pouco em prioridade também, porque daqui a uns anos você vai olhar para trás e você vai ver que valeu a pena todo esse esforço, todas essas noites não dormidas, né? Não só pelos filhos, mas por você estar se dedicando ao seu trabalho, ao seu sonho, vale a pena, com certeza. E não tem nada mais gratificante Não tem. que a gente chegar, por exemplo, onde você está hoje e falar, nossa, que bom que eu passei por aquele momento difícil, né? Não tem nada mais gratificante do que você fazer o que você gosta, do que você ver os frutos sendo colhidos do seu esforço. Sim. Não tem nada melhor. Bom, Camila, eu queria muito te agradecer. Primeiro, parabenizar pelo seu trabalho, pela sua coragem. Empreender, a gente sabe que não é fácil, né? Que dar o primeiro passo é difícil. Te desejo muito, muito, ainda mais sucesso. E muito obrigada por ter vindo. Adorei conhecer a sua história. Eu que agradeço, Amanda. Obrigada pelo convite. Realmente te conheci. Foi muito bom estar aqui, contar a minha história. Talvez inspirar outras mães que ficam, assim, aflitas pensando como que eu começo, como que eu faço. Não tem segredo. Só faz, né? Só começa. Só vai. Se joga e vai. Obrigada, Camila. Obrigada. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, já curte, comenta e compartilha. Até a próxima semana. Te vejo lá!